Num país onde a política virou um jogo de sobrevivência, Ciro Gomes ele escolheu um caminho bastante arriscado, se aproximar do bolsonarismo no Ceará. E a gente se pergunta, isso é traição ou uma jogada de mestre, uma estratégia exemplar para quebrar esse ódio que envolve a população brasileira em relação a essa polarização criada entre Lula e Bolsonaro? A gente vai fazer uma avaliação, uma reflexão dessa estratégia que o Ciro está usando por aqui no canal. Acompanhe aí. Aqui nesse vídeo eu vou procurar demonstrar para vocês a real intenção dessa aliança. Que o Ciro, ele não é traidor. Ao contrário disso, ele é um dos poucos políticos sobreviventes que quer jogar para o povo. A gente vai avaliar isso, mas antes eu peço a sua curtida, que você se inscreva no canal e faça seu comentário. Ciro Gomes, ele é traidor, ele é estrategista ou ele é um bolsonarista? Lula, cristalinamente, ele, desde que foi solto, ele desenvolveu uma chantagem entre os mais variados partidos do campo progressista, de esquerda e alguns de centro. O Lula fez o necessário para criar, dentro desse campo progressista, mais à esquerda, o que se assemelha muito à política bipartidária dos Estados Unidos. E esse foi e está sendo o grande desafio de Ciro Gomes na interpretação política do Brasil. De um lado, o lulismo, com seus favores, ministérios e acordos. De outro lado, o bolsonarismo, tratado como inimigo absoluto por essa outra parte. Só que o lulopetismo acabou também criando um espantalho. Eu não estou falando desse tipo de espantalho aqui, não. Eu estou falando desse tipo aqui de espantalho para classificar o bolsonarismo em uma claríssima, transparente tentativa de chantagear aqueles que escolherem não seguir os caminhos do Lula, aqueles que seguirem uma independência. Só que como independência eles precisam ir para onde tem, e a base é próxima ali do Bolsonaro. Mas a gente quer lembrar de algumas coisas aqui já para vocês entenderem por que esse espantalho ele é muito real. Mas o Ciro, como muitas outras pessoas, entendeu o jogo. O Lula ele não quer só derrotar o Bolsonaro. O Lula quer quebrar todo tipo de pontes que se faça com a direita, ou o que se costuma dizer de extrema direita, para que ele possa reinar absoluto. Se vocês repararem bem, o petismo, o lulismo, o Lula 3, tem uma dificuldade abissal, uma dificuldade absoluta de criar novas lideranças. O mais cotado já está sendo aí alvo de piadas, de memes. É o Taxade, é o Maldade. Você respirou? O Haddad te taxou. Então o Haddad está sendo cotado como o sucessor do Lula. E até então a gente não tem outros nomes ligados a Lula para uma sucessão. E é isso que o Lula está tentando fazer. Ele está tentando reinar absoluto, só que todo reinado acaba. No Ceará, o bolsonarismo ainda tem força. Ciro fez uma coisa, a princípio, impensável. Ele fez pontes, estreitou laços, conversou, dialogou e, ao que tudo indica, vai rolar no Ceará uma aliança envolvendo Ciro e o bolsonarismo. Mas isso está uma confusão ainda. Por quê? De um lado, o André Figueiredo, o pedetista, falou que é impossível qualquer aliança com o bolsonarismo. E já a base ali de deputados que o Ciro está vinculado está falando assim, é muito possível, não é só possível como vai acontecer. Então há um grande conflito de ideias dentro do próprio PDT. Mas vamos lá, por que o Ciro está certo nessa situação toda? Primeiro, a gente tem que parar de fingir que política é um jogo de pureza moral. Vamos lembrar aqui de uma situação que é uma foto que é um pouco menos vergonhosa, que é Lula, uma das primeiras coisas que Lula fez quando aí foi se autodeclarou candidato à presidência da República. Ele foi lá e apertou as mãos de Fernando Henrique Cardoso num claro gesto para o mundo. Só que, dentre as pessoas que o Lula resolveu apertar as mãos, está também aí as mãos, ou a Bíblia do pastor Isidoro. Política está longe de ser um jogo de pureza moral. E no Ceará, o bolsonarismo virou uma força relevante, tanto é que foi o bolsonarismo que antagonizou
com o candidato petista de Fortaleza. E foi o bolsonarismo que antagonizou no Estado as eleições estaduais para governo do Estado do Ceará. Então, a lógica é básica. Essas lideranças não podem ser ignoradas, a não ser que o Ciro ele queira se entregar, que o Ciro queira se entregar às forças do petismo dentro do Ceará. O que é, gente? Vou dizer uma coisa. Tem muita coisa impossível que é mais fácil de acontecer do que o Ciro fazer isso, literalmente. Mas vamos continuar aqui. Ao se aproximar dessas lideranças, o Ciro não está virando bolsonarista. Esse negócio de bolsonarista e tudo mais é o espantalho que a gente apresentou aqui no início para fazer com que todo mundo não tenha escolha a não ser fazer alianças com o Lula. Se de um lado chamam de fascistas, né, o bolsonarismo, de outro lado é o quê? Ou você faz aliança com o Lula ou você é um fascista. Isso é autoritarismo. Acabou o diálogo público em relação ao desenvolvimento político. Agora só existe debate público, entre aspas, nas redes sociais para antagonizar e não trabalhar na criação de nada. Só pura simplesmente barulho, espuma, e é isso que esse tipo de política de hoje dá. Se o Ciro não conversar com o bolsonarismo, o que vai virar o Ceará, o que está virando o Brasil, mas pelo governo do Lula vai ser muito difícil que isso vire de fato, mas no Ceará é possível que vire, é um curral eleitoral do Lula, por causa das ações do petismo no estado do Ceará e uma parte muito importante do Nordeste brasileiro. Então, para a gente é muito claro que para o Ciro, eu penso assim também, os fins não justificam os meios. O que é o petismo? Tudo o que é o famoso escritório do ódio petista, né? O que essa famosa máquina fez? Criar esse espantalho para criar alianças com o Centrão, anistia para corruptos, está sendo debatido ainda anistia, e chantagens políticas de diversas formas diferentes. Mas o que o Ciro deve estar pensando é que no final, quem paga essa conta não é a galera de Brasília. No final, quem paga essa conta é a população brasileira. Então o Ciro, ele representa um projeto, e ele se colocou esse carimbo em si mesmo. Que projeto que é esse? Projeto Nacional de Desenvolvimento. O Ciro, ele deve estar entendendo que se aliar ao bolsonarismo, e o que ele fala faz sentido, vai ser menos destrutivo para o PND e as ideologias desenvolvimentistas e trabalhistas do Ciro, do que se aliar ao Lula significa automaticamente se converter ao modelo político que o Lula está desenvolvendo nesse governo. O que aí dizimaria qualquer resquício ideológico do Lula. Foi o que aconteceu com todas as pessoas que se aliaram ao Lula. Esqueceram do seu passado, não fiz nada do meu passado, agora o que eu vou fazer é colocar a coleirinha e ser cachorrinho do Lula. Pura e simplesmente isso. É o que tudo indica pra gente, o Ciro quer soluções. Se de um lado o lulopetismo aí na esquerda quer criar essa guerra, esses espantalhos políticos, eles que o façam. O Ciro vai compor com quem ele considera que mantenha minimamente a integridade do Projeto Nacional de Desenvolvimento. E hoje o Ciro está entendendo que ficar com os bolsonaristas é um espaço que está aberto para o diálogo. O Ciro não vai ser convertido a essa caricatura bolsonarista. O Ciro está encontrando espaço para debater. Então ele está encontrando espaço para desenvolver pontes e com essas pontes encontrar maneiras de assegurar ao povo do Nordeste o mínimo, que é a dignidade. Então, se aliando essas forças, o Ciro está considerando que, olha, fazer essa aliança é considerar que, estando com bolsonaristas, eu vou ter ali acesso ao mínimo para assegurar um bem-estar social à população do Ceará, à população de Fortaleza e à população também do Nordeste, que isso deve se irradiar pelo resto do Nordeste. Essa é a intenção do Ciro, e ele considera que, estando com o bolsonarismo, é onde as ideias dele vão ser menos contaminadas, porque lá existe espaço para diálogo, acredite se quiser. Porque hoje é nessa ala bolsonarista que as lideranças jovens estão aí eclodindo, enquanto que do lado do Lula, ou você está com Lula, ou você vai para o espantalho, ou você vai para esse momento de terrorismo, que é falar que você é fascista. Um gesto autoritário
de colocar as pessoas nessa faixa. Eu tenho familiares que votaram em Lula, eu tenho familiares que votaram em Bolsonaro. Meus familiares que votaram em Bolsonaro, eles não são pessoas ruins. Os meus familiares que votaram em Lula também não são pessoas ruins. Ruim é essa polarização que está provocando essa situação feia e penosa de divisão na sociedade. É uma divisão que interessa principalmente ao Lula. E o Bolsonaro se aproveita disso também para se firmar. O Ciro não tem nada a ver com isso, o Ciro tem outros interesses. Então é por isso que nós consideramos que o que o Ciro está fazendo tem sua razão de ser. Então, que o Ciro seja feliz, mas aqui a gente ressalva, observa, sublinha. Seja feliz protegendo minimamente o Projeto Nacional de Desenvolvimento que ele representa. É isso, gente. Esse vídeo a gente queria trazer isso para vocês. Até o próximo vídeo.